Canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, gente, chegando aqui para passar os resultados que tivemos nesse final de semana. Vamos começar pelos campeonatos europeus? Começando aqui pelo alemão. O Freiburg empatou com o Union Berlim 0-0. Também aqui tivemos a vitória do Borussia Dortmund contra o Augsburg por 1-0. O Eintracht Frankfurt empatou com o Heidenheim por 1-1. O Borussia Mönchengladbach venceu por 4-0, obtendo sua primeira vitória, hein? Borussia Mönchengladbach em cima do São Pauli. 4 para o Borussia Mönchengladbach, 0 para o São Pauli, campeonato alemão. Bayern de Munique 3, Bayer Leverkusen 0. Também aqui, Hoffenheim 3, o Wolfsburg 2. Colônia 4, 1 para o time aqui do Hamburgo, também pelo campeonato alemão. E aqui também, gente, o RB Leipzig, né? Venceu aqui por 3-1 o Stuttgart, pelo campeonato alemão também. Continuando, mais um resultado aqui pelo campeonato alemão também. Mais 0-5, 1. Werder Bremen, também 1. Agora sim, resultados pelo campeonato alemão que tivemos no fim de semana. Vamos partir para outros campeonatos. Vamos lá, gente. Campeonato inglês. Liverpool 2, Aston Villa 0. Crystal Palace 2, Brentford 0. Chelsea 1, Tottenham 0. Brighton 3, Leeds United 0. Newcastle 1, West Ham 3. Também aqui Manchester City 3, Bournemouth 1. Manchester United 2, Nottingham Forest 2. Burnley 0, Arsenal 2. Aqui também. Resultados pelo campeonato inglês, né? Vamos lá, gente. Wolverhampton 0, Fulham 3. Mais um resultado pela Premier League. Segunda divisão, campeonato inglês. Blackburn 2, Leicester City 0. Championship inglesa. Segunda divisão, campeonato alemão. O Hertha Berlim venceu o Dinamo Dresden por 2-0. O Karlsruhe venceu o Schalke 04 por 2-1. Segunda divisão, campeonato alemão. Vamos lá, gente. Terceira divisão, campeonato alemão. O VL empatou com o Hansa Rostock em 2-2. O Bestadt venceu o time B do Bayern de Munique por 3-0. Quarta divisão, campeonato alemão. Catanzaro 2, Venezia 1. Segunda divisão, campeonato italiano. Vamos lá, gente. Primeira divisão, campeonato italiano. Lecce 1, Fiorentina 0, Udinese 1, Atalanta 0, Como 0, Napoli 0, Cremonese 1, 2 aqui para o time da Juventus, Juventus 2, Cremonese 1, Inter de Milão 2, Hellas Verona 1, e o clássico, né? Tivemos também no fim de semana, Milan 1, Roma 0, campeonato italiano, primeira divisão. O líder, né, é o Napoli, com 22 pontos ganhos. Tem 3 times empatados com 21. Beleza? Roma, Milan e a Inter de Milão. Beleza? Então, acirradíssimo o campeonato italiano no momento, primeira divisão. Vamos lá, gente. Resultados aqui pela La Liga, campeonato espanhol, primeira divisão. Raio Vallecano 0, Villarreal 4, Atlético de Madrid 3, Sevilha 0, Real Madrid 4, Valência 0 e Barcelona 3, Elche 1. Campeonato espanhol, primeira divisão. Vamos lá, gente. Campeonato francês, Paris FC 1, Mônaco 0, Rangers 0. 1 para o Lille da França, ou para Lille, como prefiram. Lyon 0, Brest 0. Também aqui, Auxerre 0, Olympique de Marseille 1. Nice 0, PSG 1.
Resultados pelo Campeonato Francês. Campeonato Português. Sporting 2, Alverca 0. Benfica 3, Vitória de Guimarães 0. No Clássico Português, Porto 2, Braga 1. Campeonato Português. Vamos lá, gente. Os Paipans Serracos perderam por 5-0 para o PAOK. O Panathinaikos perdeu para o Volos por 1-0. O Aris perdeu para o Olympiacos por 2-1. Campeonato Grego. Celtic 3, Glasgow Rangers 1. O clássico mais antigo do mundo, né? Celtic 3, Glasgow Rangers 1. Campeonato Escocês. Campeonato Cipriota, Campeonato do Chipre. O AEL Limassol perdeu por 1-0 pro time aqui do Paphos. Campeonato Cipriota, Campeonato do Chipre. O Rekelgen perdeu por 2-1 para o Clube Bruges, Campeonato Belga. O Vålerenga venceu o Bodo Glimt por 3-1, Campeonato Norueguês. Vamos lá, gente, Campeonato Saudita. O Al Ahly da Arábia Saudita empatou com o Al Riyadh por 1-1. Aqui também o Al Khalej empatou aqui com o Al Ittihad em 4-4. O Al Shabab no clássico perdeu por 1-0 para o time do Al Hilal. E o Al Nassr venceu o Al Feia por 2-1, Campeonato Saudita. O Trezová perdeu por 3-1 aqui para o Slovan Bratislava, Campeonato Eslovaco. Vamos lá, gente. Fenerbahçe 3, Besiktas 2. Galatasaray 0, Trabzonspor 0, Campeonato Turco. Campeonato aqui também, vamos dar uma olhadinha, holandês. O Heerenveen empatou com o Ajax por 1-1. O Fortuna Sittard perdeu por 5-2 para o PSV, Campeonato holandês. O CSB venceu aqui o Napoca por 2-0, Campeonato romeno. O antigo Estrela de Bucareste, né? Venceu esse jogo aí, pelo Campeonato romeno. Pelo Campeonato Russo, Lokomotiv Moscou perdeu para o Zenit 2-0, outro clássico, dessa vez pelo Campeonato Russo. E o Shakhtar Donetsk venceu o Dinamo de Kiev por 3-1, clássico pelo Campeonato Ucraniano. Vamos lá, gente. O Sulika empatou com Estrela Vermelha por 1-1, Campeonato Sérvio. Vamos dar uma olhadinha aqui. Por 3-1, o Deportivo Saprissa venceu o Guadalupe, Campeonato Costarriquenho. O América do México venceu o León 2-0 e o Monterrey empatou com o Tigres, lá do México, por 1-1, Campeonato Mexicano. Vamos lá, gente. O Defensor perdeu para o Peñarol 2-1. O Clube Atlético Cerro empatou com o Nacional do Uruguai por 0-0, Campeonato Uruguaio. O Cerro Porteño venceu o Guarani por 1-0, Campeonato Paraguaio. O Melgar empatou por 2-2 com a Alianza Lima, Campeonato Peruano. E o Nashville venceu o Inter Miami 2-1, Major League Soccer. Vamos lá, gente. O Nacional de Medellín venceu o América de Cali por 4-1, Campeonato Colombiano. O Metropolitano empatou com o Caracas por 1-1, Campeonato Venezuelano. A Universidade Católica do Equador empatou por 1-1 com o Barcelona de Guayaquil, Campeonato Equatoriano. Campeonato Boliviano, não achei resultados, por isso que eu não vou trazer aqui, viu, gente? Então, continuando. Bom, gente, começou a Taça Fares Lopes, tá? Lá no Ceará. E o Ferroviário começou empatando com o Quixadá em 0-0. Bom, aqui também tivemos Copa do Mundo Sub-17. Após o empate por 1-1 com o Canadá no tempo normal, o Brasil venceu nos pênaltis por 4-1. O Brasil está na semifinal. Pelo que eu entendi, vai pegar Honduras na semifinal da Copa do Mundo Sub-17. Bom, aqui também tivemos Campeonato Pernambucano Sub-20 e a classificação do Sport Recife para a semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20, após vencer o Retrô por 3-1 no placar agregado 3-2. O Retrô venceu o primeiro jogo por 1-0, o
Sport venceu o segundo jogo por 3-1. Sport passou para a semifinal do Campeonato Pernambucano Sub-20, né? Pelo que eu entendi. Bom, gente, aqui também, segunda divisão do Campeonato Pernambucano. Tivemos a grande final da segunda divisão. O Vitória de Santo Antão empatou em 1-1 com o América do Recife. Nos pênaltis, 4-2 para o Vitória de Santo Antão. E o Vitória de Santo Antão é o 8º time, portanto, completando 8 times que vão disputar a primeira divisão do Campeonato Pernambucano de 2026. Beleza? Vamos lá, a gente teve início também nesse domingo o Campeonato Pernambucano Feminino Profissional, né? E o Sport estreou vencendo o Náutico por 6-0. Campeonato Pernambucano Feminino. Copa Santa Catarina, fase semifinal. Figueirense 3, Marcílio Dias 0, Blumenau 0, Joinville 1. Teremos aqui os jogos da volta. Semifinal, Copa Santa Catarina. Vamos lá, gente, resultados pela Série A do Campeonato Brasileiro. Bahia 2, Bragantino 1. Corinthians 2, Grêmio 0. Palmeiras 2, Juventude 0. São Paulo 2, Vasco da Gama 0. Série A Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente. Santos e Fortaleza 1-1. Cruzeiro 3, Vitória da Bahia 1. Mirassol 0, Botafogo 0. Detalhe, tá, gente? Chegando perto do final do Campeonato Brasileiro e o Mirassol não perdeu nenhum jogo dentro de sua casa até agora. É isso aí. Mirassol 0, Botafogo 0. E Flamengo 3, Sport Recife 0. Aqui, Série A, Campeonato Brasileiro. Bom, galera, só passando aqui que Internacional 0, Atlético Mineiro 0. Ceará 2, Fluminense 0. Série A, Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, resultados da Série B eu não vou passar hoje porque tem jogo ainda nessa segunda-feira, tá? Então, quando acabar toda a rodada da Série B, a gente traz aqui os resultados. Bom, galera, comentando aqui sobre essa vitória do Bayern de Munique, né, pelo campeonato alemão, em cima do Bayer Leverkusen, 3-0 na Allianz Arena, no último sábado, clássico, né, pelo campeonato alemão. O Bayern de Munique volta a vencer o Bayer Leverkusen após algum tempo, gente. Acho que pelo que eu pesquisei, pelo que sabe para mim, fazia 2 temporadas ou 3 que o Bayern de Munique não vencia o Bayer Leverkusen pelo campeonato alemão, né? E volta a vencer após essa vitória por 3-0. Os autores dos gols do Bayern de Munique, o Gnabry fez 1-0 para o Bayern de Munique, num belo passe do Bishop, né? O Nicolas Jackson fez o segundo gol, num belo cruzamento do Laimer, ainda no primeiro tempo, tá? E o terceiro gol do Bayern de Munique também saiu no primeiro tempo. Gol contra aqui do Badé, Lloyd Badé, zagueiro do Bayer Leverkusen, veio do Sevilha, né? Da Espanha, era ídolo no Sevilha, chegou para o Bayer Leverkusen nessa temporada. No cruzamento do Rafael Guerreiro, o zagueiro, na tentativa de tirar a bola, acabou metendo contra o próprio gol. Ali, fechando em 3-0 para o Bayern de Munique no primeiro tempo. Ainda teve um gol anulado, né? Acertadamente, vale dizer, do Nicolas Jackson, que faria o seu segundo gol. Ele até fez, mas estava à frente, né? Então, portanto, impedimento. Bom, o que dá para dizer do jogo, gente? O Bayer Leverkusen foi com uma proposta defensiva para campo, né? O Bayer Leverkusen jogou recuado e no contra-ataque. Essa foi a proposta, né, do Hillmann, treinador do Bayer Leverkusen, um treinador dinamarquês. Que eu não sabia, mas ele já foi treinador, inclusive, da seleção dinamarquesa. Bom, a proposta, como falei, né, foi de jogar no contra-ataque, de jogar para tentar fazer os gols no contra-ataque. Não diferente do que geralmente o Bayer Leverkusen faz quando vai jogar na Allianz Arena contra o Bayern de Munique. Raras são as vezes em que eles vão lá para marcar em cima, para marcar pressão. Geralmente eles procuram jogar no contra-ataque porque o Bayern de Munique se manda todo para cima. Justamente por causa disso, nos espaços. Não deu certo porque o Kompany, eu já havia falado isso para os amigos, que corria o risco de ele mudar
a escalação do Bayern de Munique em função de ter muitos jogos muito perto um do outro. E, bom, ele fez isso. A escalação do Bayern foi a seguinte: Neuer no gol, o Laimer na lateral direita, o Kim Jae e o Jonathan Tah na defesa, o Bishop na outra lateral, lembrando ele é um meio campista, estava jogando na lateral, jogou muito bem a propósito, Kimmich, Goretzka e o Gnabry, o Lennart Kau, o Nicolas Jackson e, vou até me corrigir aqui, tá? O Gnabry de fato jogou, mas foi na esquerda, então, bom, quem jogou aqui como meia foi o Rafael Guerreiro, que é lateral, já jogou de volante, já jogou zagueiro no Bayern de Munique, e foi o meia nesse jogo. Bom, escalado assim, os jogadores entraram motivados pra caramba, querendo mostrar serviço, desde o início tentando partir pra cima. O Lennart Kau sendo um desafogo mesmo no Bayern de Munique, né? Jogador muito rápido, driblador, bola no pé mesmo. Cara que dribla fácil mesmo. E ele foi o desafogo do Bayern de Munique nos primeiros minutos. O Bayer Leverkusen montou o ônibus lá atrás e ele foi quem era o procurado, né? Dentro de campo, para tentar partir para cima, para tentar ativar o ataque, né? E ele foi conseguindo isso aos poucos. Foi criando as chances, até que os gols foram saindo naturalmente mesmo. Até que o Bayern de Munique foi criando chances através da ousadia dele e de outros jogadores também, como por exemplo, como falei, né? Já destaquei aí o Bishop. Belíssimo passe do Neuer para o Bishop. E o jogador lança e o Gnabry aparece cara a cara ali, abrindo o placar. Abrindo o placar, o Bayer Leverkusen tentou partir para cima. Em tentando partir para cima, o Bayern de Munique foi lá e fez 2-0. E o 3-0 foi consequência disso também, gente. Então, assim, dá para dizer que foi um primeiro tempo muito bom do Bayern de Munique. Muito bom mesmo. Com um time que muitos chamariam de alternativo, né? Então, assim, sem Kane, sem o Luiz Dias, sem o Michael Olise, sem nenhum desses caras, né? Todos no banco. Sem o Upamecano, zagueiro titular. Então, assim, o Bayern de Munique, de fato, mostrou um belo futebol no primeiro tempo, muito disposto, partindo para cima, acertando o pé. Então, muito legal de se ver. E não gerou chance para o adversário. O Bayer Leverkusen, no primeiro tempo, se muito me engano, só tiveram um chute, né? E ainda assim, nem no gol foi. Então, assim, de fato, um primeiro tempo de gala do Bayern de Munique. Muito bom, muito bom. No segundo tempo, gente, dá para dizer que o time foi treinando o pé, os jogadores já cansados, né, porque correram pra caramba no primeiro tempo mesmo, e aí o Kompany foi alterando, logo aos 15 minutos de jogo, 15 para 16 ali, ele bota Harry Kane, bota Luiz Dias, bota Olise, tira Lennart Kau, Jackson, Gnabry, tirou uma ruma de gente, botou Pavlovic também para jogo, botou uma ruma de gente, galera. Então, assim, o time até criou uma ou outra chance. Por exemplo, antes da saída do Lennart Kau, ele criou uma chance para o Rafael Guerreiro, que meteu para fora. Após a entrada desses jogadores, né, que eu já vi citado aí, o Kane, o Luiz Dias, o Olise cria duas chances ali para marcar, não marcou. Mas assim, foi a administração de placar. Enquanto isso, o Bayer Leverkusen criou também pelo menos duas chances de marcar gol. Uma defesa salvou, a outra o Neuer salvou. Então, assim, foi um 3-0 de uma forma bem legal de se ver. O que eu não gostei, gente, de ouvir, e sinceramente não gosto disso, porque eu considero que você está desprezando a vitória do time que venceu, você não dá méritos a quem venceu e fica sempre dando deméritos, só falando dos deméritos do time que perdeu. Eu vi muitos comentaristas, não são poucos, até torcedores do Bayern de Munique, ditos torcedores, né? Dizendo que o Bayer Leverkusen não jogou nada, o Bayer Leverkusen não atuou bem. Olha, gente, é verdade, o Bayer Leverkusen não atuou bem. Mas vamos olhar pelo outro ângulo. Será que não foi devido à pressão pós-perda do Bayern de Munique, não? Será que não foi devido à marcação-pressão o tempo inteiro do Bayern de Munique no primeiro tempo, não? Será que esses caras não tiveram nenhum mérito nisso? Será que é só o adversário que joga mal? Desse jeito fica difícil dar méritos ao Bayern de Munique quando vence.
Se a gente for sempre pro pensamento de que o adversário foi quem jogou mal, de que o adversário era fraco, de que o adversário isso, o adversário aquilo, você nunca vai dar méritos a quem venceu. Isso serve para qualquer time, para qualquer jogo isso. Eu procurei e procuro ver os méritos do Bayern de Munique. Fez um bom jogo, jogo determinado, jogo para cima, jogo de disposição, tá? Amassando o adversário, de fato, encurralando o adversário, encurralando qualquer possibilidade de finalização, de ofensividade do adversário. Eu vi muita marcação por parte da defesa, por parte do meio de campo, dos laterais. Eu vi muito isso. Marcação, pressão. Então, assim, eu particularmente não sou ninguém, não sou melhor que ninguém, nem faço questão de ser. A minha lógica é somente dizer o seguinte: prefiro dar os méritos a quem venceu e não tirar os méritos de quem venceu para falar dos deméritos de quem perdeu. Tá, gente? Sinceramente. Porque se for assim, fica difícil realmente analisar um jogo de futebol. Então, parabéns ao Bayern de Munique, bela vitória. Agora pela frente tem o PSG, jogo pela Liga dos Campeões, terça-feira. Ao contrário do que muita gente está dizendo, para mim não é o fim do mundo se o Bayern de Munique perder para o PSG. É um jogo de times que são equiparados, não tem diferença. Talvez o PSG seja até um pouco melhor, se os amigos forem olhar o elenco inteiro. Então, assim, mas o PSG não está tão bem no campeonato francês, o Bayern de Munique está voando, é o favorito. Esse papo de favorito, gente, essa conversinha, sinceramente, é história para boi dormir, tá? Porque o que vale é 11 contra 11 dentro de campo, o que vale é a gente ver o que vai acontecer, certo? Torço para que o Bayern vença o PSG? Torço. Vejo condições? Vejo. Mas também entendo que é um jogo muito difícil. A casa do adversário, Liga dos Campeões e total respeito ao adversário como a todos que eu tive até agora. Beleza? Abraço a todos, galera. Até a próxima. Deixem um like aí e fui.